Você que está nos assistindo, esse é o canal de saúde do trabalhador e da trabalhadora, no qual nós temos realizado algumas entrevistas. É um canal voltado para formação e também extensão, né? Onde nós temos feito algumas entrevistas com professores, pesquisadores, militantes. E hoje, gentilmente, o professor Paulo Amarante se disponibilizou a fazer essa conversa conosco para trazer um olhar para a saúde mental, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Amarante por ter aceitado participar dessa entrevista, que para nós é uma grande honra. E quero também apresentar o professor Paulo, que é um militante em prol da saúde mental. Ele participou do movimento de reforma psiquiátrica, do movimento de reforma sanitária, tem livros a respeito da reforma psiquiátrica, artigos científicos, também a respeito da medicalização, né, essa alta medicalização que a sociedade, todos nós estamos envoltos. Então o professor tem feito essa discussão e é uma honra muito grande, professor, te receber aqui, tá? E a gente já vai passar então direto para o professor para que ele possa comentar. E a primeira pergunta é sobre a reforma psiquiátrica, né? O que foi a reforma psiquiátrica, quais os principais conceitos e o processo em si, como ele se construiu. Para quem vai começar a estudar a saúde mental, precisa passar pela saúde mental, pelo processo de reforma psiquiátrica, né? Desculpa. Quais são os principais pontos, então, que você poderia destacar para a gente? Reforma psiquiátrica é o nome que se dá a um processo que é um amplo processo social, político, ético, epistemológico, né, que diz respeito a uma mudança da relação da sociedade como um todo com a questão da loucura, com a questão do sofrimento mental, dessas experiências, dessas vivências, que nós também, a ciência convencionou chamar um momento de alienação, no outro de doença, do outro de transtorno, mas que precisamente não se sabe dizer o que é exatamente. Então, ao longo da história, a relação com essas pessoas foi uma relação marcada por preconceitos, por discriminações, por desconhecimento dessa experiência e uma série de ideias então, que ficaram vigorando. Por exemplo, o conceito de alienação mental que o Pinel utilizou, Felipe Pinel, diz respeito a estar fora de si, estar fora da realidade, incapaz de discernimento, incapaz de juízo. Uma pessoa que é incapaz de discernimento, incapaz de juízo, é a princípio uma pessoa que representa o perigo, porque se ela não tem julgamento, ela não tem noção da realidade do falso, ela é perigosa. Então, desde a origem da primeira apropriação científica dessa condição humana da loucura, como alienação, ficou vinculado a uma ideia de periculosidade. Ainda hoje, com muitos jornalistas que eu converso, sempre eles querem saber, mas o louco é perigoso, o que ele representa de risco, etc, etc. Nós que conhecemos a área, sabemos que a maior parte dessas pessoas não são violentas, pelo contrário, são vítimas de violência. Na rua, na casa, no trabalho e nas instituições principalmente. Então, reforma psiquiátrica passou a ser uma expressão que diz respeito a uma transformação não só do modelo assistencial, de um modelo manicomial, asilar, de sequestro, de exclusão das pessoas dentro de uma instituição, para um trabalho mais de base territorial, comunitária, né? Mas também, além desse modelo, digamos, assistencial que muda de um modelo hospitalar, asilar, fechado, para um modelo de lidar, tratar na comunidade, outras questões acompanham, como eu falo, na relação social. Então, o trabalho com arte e cultura, o trabalho na produção de trabalho, de geração de renda, de outros significados, outras expressões. Por isso, eu passei a utilizar, nos meus livros, a ideia de reforma psiquiátrica como processo social complexo.
Primeiro, para dar a ideia de que é um processo. Não tem a reforma ideal, não tem o começo, o fim. É sempre um processo. Sempre existirão pessoas com medo dos outros, com reação negativa aos outros, com a demanda de internação, de isolamento, né? O medo que as pessoas têm umas das outras por certos significados, né? Por considerar que o outro é louco, então é perigosa, etc. Existe um processo, ele também é social, porque ele envolve atores sociais, envolve interesses, grupos, conflitos entre as pessoas, entre as visões técnicas, as visões de mundo, da ciência versus a ideologia, a religiosidade, etc. E ele é complexo no sentido epistemológico, no sentido de que não há uma ciência, um saber, uma dimensão que sozinha dê conta da complexidade dessa experiência. Então não é psiquiatria, não é psicanálise, e nem a soma delas todas que vai dar a verdadeira compreensão dessa experiência. A experiência humana, assim como a vida, a experiência do inconsciente, do psiquismo, da subjetividade, assim como a vida, a existência, sempre estarão além daquilo que o homem pode explicar. A gente sabe que cada vez mais que se descobre galáxias, descobre outras terras, nós vamos ter novas perguntas, buracos negros na ciência, etc. Então, essa ideia. O que, em resumo, a ideia de processo social complexo nos faz ver de maneira positiva? Nos faz ver que é um processo que depende da nossa atuação, que depende da forma com que nós lidamos na sociedade, construímos forma de diálogo, forma de lidar na sociedade, e nos coloca numa certa dimensão de também incapacidade, né, de reconhecer a nossa incapacidade de resolver. Isso é muito importante, porque tira a prepotência do técnico, a prepotência da ciência. Nós sempre vamos mudar as coisas com parte da ciência, com parte de outros conhecimentos, mas fundamentalmente com a transformação de vida nossa enquanto profissionais, enquanto seres humanos e das pessoas que participam desse processo. Muito obrigada, professor, excelente, sim, são muitos conceitos. Dentro ainda dessa pergunta, eu acho que seria importante trazer um pouco dos marcos, né, nesse processo de reforma psiquiátrica. Qual é o principal marco? Nós temos, por exemplo, no SUS, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 86, e que contou com ampla participação da sociedade no debate sobre a saúde pública, sobre o reordenamento da política de saúde, né? E da saúde mental, né? Qual é o principal marco que você poderia nos indicar? E claro, também os principais protagonistas desse processo. Acho que é importante a gente ter essa memória, esse registro, né? E então eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Primeiro, assim, tanto a reforma psiquiátrica quanto a reforma sanitária, e eu participei desde o início das duas, aconteceu num momento de redemocratização do país. Nós estávamos sob a égide de uma ditadura, né, um governo autocrático, fechado, muito pouca participação, muito pouca possibilidade, censura na imprensa, censura no movimento estudantil e tal. Então, no final dos anos 70, começa, assim, por um lado, a ditadura começa a desmoronar por falta de base social, pelos conflitos que ela própria criou, foi encontrando. Então começa um movimento de abertura democrática, democratização, começam a surgir novos movimentos sociais. As pessoas participam não mais só de sindicatos ou de partidos, começam a se reunir em torno de outros movimentos que reivindicam direitos das mulheres, populações negras, populações indígenas, gays. Outros movimentos começam a surgir. Começa a ter uma ânsia, um desejo de participação, de transformação do Estado, das suas leis, das suas regras, das suas normas. Então é nesse sentido que nasce a reforma sanitária, dentro da reforma, no contexto da reforma sanitária, a reforma psiquiátrica. Um marco importante desse processo é a criação, em São Paulo originalmente, por pessoas como Davi Capistrano, Sérgio Aroca, que é de Ribeirão Preto,
de um movimento, de uma entidade chamada SEBS, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, que o Aroca foi presidente, o Davi Capistrano foi presidente, eu fui presidente, fui o único psiquiatra, o único não sanitarista exclusivamente presidente do SEBS, e o SEBS criou uma revista chamada Em Saúde e Debate, que existe até hoje, tem um site muito importante que existe até hoje, o SEBS é uma entidade presente, e é quem formula o projeto do SUS. O SUS foi formulado por um documento do SEBS chamado A Questão Democrática na Área da Saúde, que apresentou a primeira conferência, o primeiro simpósio de política de saúde da Câmara dos Deputados, em outubro de 79, em que esse documento chamado A Questão Democrática na Área da Saúde fala pela primeira vez do SUS, né? E então foi esse marco, e esse movimento do SEBS, dentro do SEBS se criou o grupo de trabalho em saúde mental, do qual eu fui fundador, e nós criamos um movimento de trabalhadores de saúde mental, em 1978, e aí começa formalmente a reforma psiquiátrica. Nesse ano de 78, nós tivemos a constituição do MTSM, Movimento Trabalhador de Saúde Mental, que depois se desdobra em Bauru, no movimento da luta antimanicomial, que participa ativamente da organização da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi um desdobramento da 8ª Conferência, presidida pelo Sérgio Aroca. Nesse ano ainda de 78, existia um grande simpósio de política de saúde mental no Rio de Janeiro, chamado Simpósio de Política, Psicanálise, Grupos e Instituições, que é o seminário que trouxe ao Brasil o Franco Basaglia, o Félix Guattari, o Roberto Castel, Thomas Ass, Erving Goffman, Howard Becker, Ronald Lang, David Cooper. Foi um seminário, assim, uma coisa fantástica, né? O Guattari já falei, né? E fundamentalmente o Basaglia, que foi a pessoa que fez um vínculo com a gente e tal. Então, nesse ano, por esse seminário e mais o congresso que teve de psiquiatria em Camboriú, organizado pela Associação Psiquiátrica Brasileira, nós, do movimento, decidimos ocupar o Congresso. Hoje a linguagem que se fala mais contemporânea seria ocupar, invadir o Congresso, ocupá-lo, e o movimento se tornou nacional. Então, é esse marco, final dos anos 70, em que se cria um movimento nacional, diferentemente do que existia em experiências isoladas da Anísia da Silveira, de outras pessoas, Oswaldo Santos no Brasil, aqui e ali. Em 78, que se constitui um movimento nacional, cria uma plataforma nacional, cria uma carta de princípios. Depois esse movimento se transforma em movimento nacional da luta antimanicomial, né, com uma agenda de luta, deslocando a questão do profissional de saúde mental, entre movimento de trabalhadores, para ser um movimento social, dizendo que nós temos que ter, além dos trabalhadores de saúde mental, os usuários, os familiares, liderança de movimentos sociais, negros, LGBT, luta contra a escravidão, uma série de outras questões que também lutam por direitos humanos, por democracia. Então, esse foi um marco fundamental. Quando a 8ª Conferência foi realizada, também, né, já em 86, então, nós tínhamos como base o documento do SUS e os princípios da reforma psiquiátrica. Então, isso ajudou na Constituição de 88 a colocar os princípios do SUS e da reforma psiquiátrica na Constituição brasileira. Professor, e o SUS, ele tem, né, como princípios fundamentais a integralidade, a universalidade, a participação, e como efetivamente isso vai contribuir para a política de saúde mental? Você poderia destacar as principais mudanças? Olha, tem esses dois grandes eixos. Várias mudanças. Uma é a participação, né? Você fala de sujeitos loucos, perigosos, alienados, incapazes de participar, sem voz, né? Como Foucault falava, loucura, ausência de obra, ausência de razão, ausência de entendimento, etc. Então, não só o louco, a pessoa com transtorno mental, com diagnóstico psiquiátrico, ela deixa de ser aquela pessoa que representa, tem uma ideia de violência, de incapacidade, de responsabilidade, de irracionalidade, para ser um participante, né? Então,
a voz desse sujeito nas políticas públicas, na participação, no controle social, ela tem um significado diferente. Porque é de alguém que até então não é que era só excluído como parte da população brasileira, que a democracia é restrita, sempre foi e sempre será, né? A gente sabe que é uma luta permanente. Em muitos segmentos, muitos sujeitos são isolados, não têm voz, não têm direito de participação democrática, porque são pobres, que estão na periferia, etc. No caso da loucura, somava-se isso tudo. Porque as pessoas são pobres, são da periferia, estão exiladas, né, da sociedade por vários motivos, além da ideia de serem loucas, por isso o seu discurso é um discurso sem valor, etc, etc. Então, a questão da participação, por isso é muito importante a participação do usuário de saúde mental, das pessoas de saúde mental, porque ele sai de um anonimato, de uma anomia, de uma ausência de voz, de direito, para ser um protagonista importante, para ser um construtor do sistema todo. Aí você vê os nossos encontros hoje, o quanto é importante a participação do usuário. E não é só ilustrativo ou um espaço que você abre, não, eles são sujeitos de direito. Essa foi a grande questão. E a universalidade também é outro princípio importante na ideia de que todos têm direito, todos são sujeitos de direito e todos devem ter o direito de ter o acesso a um tratamento, a um cuidado, e não a um isolamento que, chamado de tratamento, era uma internação eterna, né, permanente, que as pessoas ficavam nos manicômios jogadas até a morte, esperando a data final, né? Então, eu acho que esses princípios, fundamentalmente a participação, a universalidade, são princípios do SUS que foram muito específicos, muito importantes no caso singular da saúde mental, pelo que ele representou para certos sujeitos que antes, por sua suposta enfermidade, por sua condição dita patológica, era incapaz de voz, era incapaz de fala. Professor, então hoje, né, pensar um pouco os desafios atuais. Nós tivemos o SUS, toda a organização de uma rede de atendimento, inclusive um processo de deshospitalização, né, na área da psiquiatria, da saúde mental. E na atualidade, vamos falar no atual governo, nós temos aí uma nota técnica, né, desse ano, que traz um reforço para a postura manicomial, para tratamentos muito violentos, né, como, por exemplo, o eletrochoque, hospitalização de crianças e adolescentes, né? Então, eu queria trazer um pouco para a discussão os desafios que hoje as políticas públicas, em especial a de saúde mental, né, estão enfrentando, pegando inclusive esses pontos mais polêmicos, né, a volta da ênfase para o hospital, essa coisa do eletrochoque que nós temos conhecimento como uma técnica de tortura, né, também usada na saúde mental nesse período marcado pela violência. E até é um paradoxo, né? Ele pode ser utilizado para torturar e pode ser utilizado para curar. Então eu queria que você discutisse um pouco isso. Essa situação da nota técnica, né, eu fiz até um artigo sobre isso, chamando a atenção que eu boto técnica entre parênteses, entre aspas, né, chamando a atenção que eles chamam de nota técnica no sentido de auto-reivindicar uma cientificidade no que eles estão fazendo, uma tecnologia, uma técnica, um saber, e eles dizem que tudo aquilo que o movimento da reforma psiquiátrica faz é ideologia, a defesa dos direitos humanos, a defesa da diversidade, da igualdade, etc. Então, eu argumento que não se trata de nada mais do que duas grandes coisas. Uma produção de mercado que vinha sendo perdido pelos proprietários de hospitais psiquiátricos. É uma questão de mercado, né? De garantir leitos, garantir a venda seja de consultas, de medicamentos. Então, uma série de... A nota técnica é permeada, na verdade, de marketing,
né, de mercados que estão ali dentro embutidos. Então, esse é um dos aspectos. O outro, né, é o conservadorismo que ela aproveita nesse momento da sociedade brasileira, né, que, muito influenciada por determinados acontecimentos, ou pode-se dizer até mesmo fracassos na condução política dos últimos anos, anteriores a essa eleição, ele aproveita esse certo desgosto, essa desesperança que está acontecendo no Brasil, que acaba apostando no desespero, da desesperança ao desespero. Então as pessoas votam em quem promete matar, acabar, extinguir, né? Decisões assim do tipo militares, né? Como que se resolvesse a questão social das drogas, do desemprego, do suicídio, com medidas de decisão de choque, militares, etc, etc. O que eu acredito que em pouco tempo a sociedade brasileira vai perceber qual foi o embate e aonde que ela está se envolvendo. Eu acredito que isso possa retornar. Então, a questão do mercado de trabalho, do mercado da loucura, da indústria da loucura que aparece nessa nota técnica, reivindicando mais hospitais, mais pagamento dos hospitais, etc., mais venda de produtos, e aí entra o eletrochoque. Porque a questão principal que está no eletrochoque, então, por esse motivo, eu não caí na discussão, eu achei que era uma falsa discussão, se o eletrochoque é bom ou mal como tratamento. Eu sei de psiquiatras que defendem, com argumentação honesta e sincera, o uso do eletrochoque. Mas o eletrochoque, usado nessa argumentação honesta e sincera, fundamentada, ele é usado em raras exceções, com raríssimas exceções, com muita cautela. Uma outra coisa é você adotar o eletrochoque como política pública, estimulando o seu uso e a compra com dinheiro do SUS. Num sistema que falta psicólogo, falta psiquiatra, falta outras formas de tratamento de recursos mais elementares, por que investir num recurso que é usado rigorosamente em tão raras ocasiões e com um custo e uma operacionalidade muito complexa? Porque, a rigor, para aplicar um eletrochoque, você teria que ter um exame clínico, teria que ter um anestesista, teria que ter uma sala com assistência cardiorrespiratória, né? E onde é que você vai fazer isso? Né? Se a gente não consegue ter hospitais, inclusive, com médicos de saúde da família, unidades de saúde da família, não temos várias unidades sem profissionais elementares, né, que são necessários. Então, a ideia principal é que o SUS compre esse equipamento, que é caríssimo, de uma indústria que produz equipamentos, que não é só a indústria farmacêutica que está de olho no SUS, tem indústria de equipamentos. E depois você não tem onde usar esse equipamento, né? E se usar, você vai usar pelo retorno econômico. Todo mundo sabe que um hospital que compra um aparelho de ressonância magnética, ele tem que indicar a ressonância magnética como meio diagnóstico, porque ele tem que pagar o equipamento que foi comprado à prestação. Então ele compra um equipamento caríssimo, e depois os médicos da clínica têm que receitar, tem que prescrever aquele exame, porque o plano vai e paga o exame, né? Então ele tem que pagar E o outro lado dessa nota técnica é essa questão dessas populações, né, que eu acho fundamentalmente na questão da comunidade terapêutica, dessas populações que o Estado não tem política pública de trabalho, de educação, e acabam indo para o uso abusivo de drogas, não necessariamente com a dimensão que eles dizem, né? Muitas das vezes o medo que se dá, o pânico que se cria nas famílias. Foi o caso exemplar, por exemplo, do filme, mas há muitos anos, O Bicho de Sete Cabeças. O pai encontra uma baganinha de maconha com o filho e entra em desespero. Aí a pessoa fala, olha, da bagana ele vai para o coca, da coca para o crack, do crack ele vai para heroína, vai começar a matar e a roubar. Aí o cara, então eu vou fazer alguma coisa antes que meu filho aconteça isso. Na verdade, isso é um mercado, um grande mercado. Dessas pessoas que, não tendo utilidade, não vão entrar no mercado de trabalho, porque são mal formadas,
porque não há mercado de trabalho para mão de obra desqualificada, não são qualificados, eles vão dar lucro às pessoas que podem utilizá-los como mercadoria. Então, grande parte das pessoas que estão indo para comunidades terapêuticas estão nesse contingente que eu chamo, o capitalismo, são descartáveis enquanto trabalhadores, enquanto seres humanos, mas são úteis enquanto mercadoria para dar mão de obra, para dar recurso aos setores que lucram com eles. Professor, e as comunidades terapêuticas? Como que você está vendo esse processo a partir da nota técnica, que também parece que há um repasse maior de recursos, né, um não investimento na infraestrutura da rede institucional dos serviços, né, mas um forte investimento em comunidades terapêuticas? Elas são uma grande estratégia de produção de recursos, né, porque ganham financiamento do âmbito legislativo, dos ministérios da Justiça, da Cidadania, ganham muitos recursos. Nós sabemos que muitos familiares são instados a contribuir voluntariamente e de maneira não oficial para as comunidades, porque eles, à medida que internam e retiram o problema da família, depois dizem que não tem condição de manter, porque a comunidade está em crise, está com crise financeira. Então, se o familiar não ajudar uma forma de contribuir, ele tem que devolver, então o familiar se vira para contribuir. Em alguns casos, eles indicam agiotas que emprestam dinheiro, que são da própria rede deles. Então, existe uma série de esquemas. Além disso, é um mercado que tem a ver com o mercado da fé, né? A grande rede de igrejas, de empresários da fé que está acontecendo, as igrejas hoje, algumas delas são verdadeiras multinacionais. Eu viajo o mundo, você também viaja o mundo inteiro, sabe que essas igrejas estão se expandindo o mundo afora, são verdadeiras multinacionais, né? Aqui no Brasil não paga imposto, etc, etc. Então, a democracia, tal como nós a conhecemos, está dominada por esses interesses, né? De compra de votos, de negociações, etc. Então, as comunidades terapêuticas hoje é um grande esquema de captura de fiéis, captura de clientela e de lavagem de dinheiro, né? Então, você não sabe quanto entra ali, quanto sai, quanto passa. Professor, você poderia comentar sobre a internação involuntária, né, sobretudo para usuários de álcool e drogas? Não, a internação involuntária ela é prevista na Lei 10.216. A pessoa não quer se internar, um familiar ou uma autoridade pode reivindicar a internação. Não precisa ir um juiz para ser compulsória, o juiz determinar compulsoriamente. Ela só ser contra a vontade, um laudo justifica. Então, eu sempre achei que a internação involuntária é uma forma de manutenção do modelo manicomial. Desde a Lei 10.016 que eu venho discutindo isso e discordando desse método, né? Minimamente, seria necessário que a internação involuntária fosse uma decisão tomada por profissionais de equipe e que, mesmo ela sendo involuntária, ela tivesse o esforço de conhecimento por parte da pessoa, que ele vai ser internado, que não tem outra solução, que é necessário ele fazer algum tratamento, etc. Mas acho sempre que é uma forma também de retirada do direito da pessoa sobre a sua própria vida, né? Então, eu sendo coerente com a minha forma de pensar, eu sempre achei que as internações não deveriam ser involuntárias, né? A gente deveria contar com a voluntariedade. E quando eu falo em internação, eu acho que a grande questão aqui no Brasil foi que nós pensamos em internação, pensamos em hospital psiquiátrico. Porque nós, quando começamos a criar os CAPs, nós começamos a criar CAPs 1 que não tinha leito de internação. Que a experiência, tanto a italiana quanto aqui no Brasil, as primeiras experiências importantes, como os NAPs e Santos,
a internação de crise era necessária e era feita no CAPS, no NAPS na época. Então, não é que sejam contra a internação nesse sentido, em geral. A internação em hospital, em manicômio, é que é o problema, é a perda da autonomia, da visibilidade. O ideal é que tivesse o tratamento, mesmo que regime de internação, mas em unidades pequenas, o tratamento bastante individualizado, com cuidado, né? E sempre com a ideia do protagonismo. Por isso, os NAPs tinham enfermaria de porta aberta. Então, tínhamos trabalho nesse sentido. Não é possível fazer. A ideia que se tem quando a pessoa está em crise, ela é incapaz de negociar, ela é incapaz de entender, ela é incapaz de concordar. Não é verdade, né? É que nós que aprendemos. Está em crise, ela não tem como julgar, então eu interno involuntariamente, interno compulsoriamente, e não procuro trabalhar com ela a tomada de decisão da necessidade de um tratamento. Professor, por favor, nós temos alguns outros problemas que a gente entende que são mais difusos no sentido de não ter uma conexão imediata com as patologias, sobretudo com o sofrimento mental, mas que incidem diretamente. Por exemplo, o desemprego, o subemprego, né, essa perda de perspectiva de futuro, como também aquele trabalho que tem uma intensidade, que a pessoa tem que cumprir metas, né, ela se sente sufocada. Como que você analisa esse processo do trabalho, né, do desemprego ou do trabalho intensificado para a saúde mental? Hoje, uma das discussões, eu acho que mais importante que nós fazemos nessa questão da estudo sobre patologização e medicalização, eu recentemente organizei um livro pela Associação Brasileira de Saúde Mental sobre patologização, né, é como que a psiquiatria, isso eu falava hoje, está lá no livro do Alan Francis, está no livro do Irving Kirsch, outros tantos autores, John Reed, que fazem pesquisas importantíssimas, né? O Peter Breggin, Peter Gush, né? São vários autores que demonstram como a psiquiatria tem elasticizado os seus conceitos de transtorno no sentido de abarcar mais, né? Como é que se faz um diagnóstico pelo DSM? A pessoa tem determinado sintoma por tantos ou tantos períodos. Por exemplo, uma mulher ficar em luto por perda do marido por mais de 2 semanas passa a ser considerado patológico. É como se o luto pudesse ter uma data, fosse universal, né? Independência de cultura, de individualidade, de relações, né? Em que, evidentemente, você pode ter maridos que matam mulheres, mulheres que matam maridos, pessoas que estão, graças a Deus, que o outro faleceu, mas você tem sofrimentos enormes que são... O luto na cultura, por exemplo, latina, é muito prolongado, tem a ideia de ficar 1 ano de luto. Então, e esse luto não é só simbolicamente com a roupa preta, ele às vezes ele é luto mesmo, é uma perda, é um sofrimento, a lembrança, a perda. Então, a patologização, ou isso nós estamos chamando mais de patologização, que medicalização, muitas pessoas associavam a medicamentos ou a medicina só. Estou falando, a medicalização não é o ato de prescrever medicamentos ou de tornar o problema médico exclusivamente, mas é de apropriar-se de um fenômeno social por uma racionalidade biomédica, um discurso biomédico. Ou seja, transformar o sofrimento de alguém na sua vida, no cotidiano, em algo patológico. Isso que é a medicalização. Então, nesse sentido, a história de vida, né, as depressões, o desemprego, o desamparo, várias situações de mal-estar, de desconforto, tem a ver com essas experiências. O difícil é você trabalhar isso, o que uma pessoa está sofrendo, está sentindo, o que está lhe faltando, o que ela busca, dá diferença de chegar e dizer, não, isso é uma depressão, isso é um distúrbio neurotransmissores, etc. Você vai tomar um remédio e pronto, que é bioquímico, né? Então, certamente, hoje, está aumentando o diagnóstico de depressão no mundo, porque existe um alargamento do conceito de depressão, né, ou de patologização da depressão. A depressão é uma tristeza, é sofrimento, mas você vai ampliando para abarcar mais situações, como situações patológicas. Está ampliando, porque está ampliando o sofrimento humano no mundo,
né, por desamparo. Os estados, cada vez que eu abarcava hoje menos provedores, menos assistencialistas, as pessoas estão cada vez mais só, mais entregas à sorte, mais desassistidas, mais desprovidas. As pessoas estão mais sozinhas no mundo. Então, daí o outro é uma ameaça a ela. As pessoas andam nas cidades, são verdadeiras multidões solitárias, né? Os contatos pela internet são verdadeiras solidões conectadas. Um fala com o outro, etc. Então, todo esse processo vai sendo sinônimo de afastamento, de sofrimento que as pessoas estão sentindo. E por isso tem aumentado o número de suicídios. Não é que tem mais pessoas com dificuldade de recaptação da serotonina. Isso provavelmente é consequência, né? O que está havendo é um processo de perda de subjetividade, de perda de identidade enquanto humano. Os jovens se marcam, se mutilam muitas vezes para sentir-se enquanto sujeitos, enquanto pessoas, sentir a dor, assim como os anjos que queriam virar, eu falei hoje, humanos para sentir a dor, o frio, né? Eu não quero não sentir. Então eles querem se sentir, querem se ver e querem ser vistos, né? Muitas pessoas, os jovens estão aí tentando falar, então não são vistos, então fazem várias formas de tatuagem, de piercing, de automutilações, como forma. E nós temos que perceber isso quanto um movimento social, né? O que está acontecendo no mundo e tentar mudar essas relações, a forma de lidar com isso. Obrigada, professor. Dentro dessa questão, então, da medicalização, né, nós temos uma alta medicalização da sociedade. As pessoas usam medicamentos, inclusive, para irem à academia. Não sei se o termo correto é medicamento, né? Mas substituem, por exemplo, vitaminas que a gente poderia ingerir através de frutas, de alimentos, né? Por meio da ingestão de pílulas, assim como os estimulantes, né? Mas também fazem uso de medicamentos aí sim para dormir, para se desligarem. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da medicalização. Nós temos observado até o aumento do número de farmácias, né? Farmácias e igrejas, inclusive. A gente anda e conta, cada lugar tem uma farmácia e acaba tendo também igrejas, né? Como que você vê isso? É uma grande solução, porque não é só o medicamento que você falou, né? O hábito de ir na academia e também não é só para o relacionamento social e uma academia, melhorar-se fisicamente, é uma ideia de transportar a racionalidade da vida para uma racionalidade biomédica. Eu não como mais banana, eu como potássio que tem na banana. Eu não ando mais porque é gostoso andar no parque, eu ando para aumentar o colesterol bom, o colesterol ruim, etc, etc. Isso tudo são estratégias de retirar também o significado amplo, o sentido da vida, reduzido a meras operações bioquímicas. Isso tudo tem respeito também a uma ideia de mercado que vai sendo constituído e também de despolitização da vida, de dessignificação da vida. Tá certo, professor, a gente te agradece imensamente pela sua participação e pede para você encerrar então essa entrevista deixando uma mensagem, né? Qual mensagem você poderia deixar para quem está nos assistindo? E a gente já encerra. Obrigada. Positivo para mim é falando dos anjos, né? Existem vários anjos, um deles é da esperança, é da militância, é de que nós não podemos abrir mão do nosso papel, do nosso trabalho, de continuar pensando criticamente desse tipo, construindo pensamento crítico, construindo forma. Essa resistência micropolítica, né, do dia a dia nosso, né, de não lidar com as mesmas armas do ódio, do rancor, e continuar construindo, apostando que existem pessoas que são suscetíveis à solidariedade, à reciprocidade, ao amor, à paz, tá vendo? E reformar. Professor, então muito obrigada pela disponibilidade, tá? De contribuir com o nosso trabalho, né? E de socializar o seu conhecimento, toda a sua experiência. Então a gente agradece e espera, né, que esse vídeo possa contribuir para que outras pessoas possam pesquisar, se interessar e aprender mais sobre saúde mental. Obrigado mesmo a você pela possibilidade de participar. Obrigada, professor.